Fala família da Futebol, firmeza? Família, acabou a Copa, né? Então a gente tá sem campeonato também pra tá comentando jogos e tudo mais. Então eu tô aqui hoje pra gente falar do que aconteceu, né? E o que vem acontecendo também nos bastidores do nosso futebol brasileiro. Durante a Copa do Mundo a gente teve a notícia de que o Dorival Júnior não efetuou a sua renovação, né, com o Flamengo e nesse no meio tempo assim, que a gente teve também a especulação primeiramente de que o Vitor Pereira, né, estava sendo cotado para ser treinador do Flamengo e logo em seguida essa especulação foi confirmada pela diretoria e pelo próprio Vitor Pereira, e ele já é, né, já é técnico do Flamengo. O que eu tô aqui para dar a minha opinião em relação a todos esses acontecimentos, em relação ao Flamengo, né, ao corpo técnico do Flamengo. E esportivamente, na minha opinião, essa decisão ela não faz sentido nenhum. Porque você demite um treinador que te deu uma Copa do Brasil, né? E uma Libertadores, dois campeonatos muito difíceis de ganhar aqui no cenário sul-americano. E assim, o Flamengo, ao longo. Depois da demissão do Jorge Jesus, da demissão não, né? Ele veio sair. É, pra por causa do Covid e tudo mais, na época, né, ele alegou vários fatores para não continuar. E logo depois da sua renovação, né, com o Flamengo, essa equipe do Flamengo não vinha jogando tão bem desde a saída de Jorge Jesus, né? E passaram muitos treinadores por lá. Domenech Thuram, depois o Rogério Ceni, aí depois o Renato Gaúcho e por último Paulo Souza. O Renato também, por algum momento, fez o time do Flamengo jogar bem, né? Ser eficiente e ser um time plástico também, assim como era o time do Jorge Jesus. Mas de todos esses, na minha opinião, o que melhor deu equilíbrio a esse time e de alguma forma se assemelhou àquele time de 2019 do Jorge Jesus, foi o Dorival Júnior, né, que conseguiu reequilibrar o time, conseguiu fazer os jogadores entenderem qual era o propósito, né, de um time como aquele, que tinha muita qualidade técnica, mas os jogadores pareciam que não queriam se doar tanto taticamente em relação ao posicionamento e dentro de campo, né, eu falo, e tudo mais. E assim, o Dorival ele conseguiu, não sei, de uma maneira mais dócil, talvez, de uma maneira mais compreensiva, fazer com que esse time do Flamengo entendesse que eles estavam jogando no Flamengo e que eles precisavam ser competitivos o tempo todo, né? Porque muitas vezes o time do Flamengo não conseguia competir, mesmo com toda a qualidade técnica que tem. E o Dorival conseguiu fazer isso. E até o Dorival mesmo deu uma declaração no Seleção Sport TV, onde ele fala que antes dele chegar, o ambiente não só no elenco em si, mas em relação a toda a parte externa, né, diretoria e tudo mais, era bem caótico, tava bem complicado, ele conseguiu reverter isso. Teve trabalho, né, não foi fácil de início, teve algumas derrotas ali que o trabalho dele, mesmo antes de você enxergar o trabalho dele, já vinha sendo questionado. E quando a gente conseguiu enxergar, quando ele conseguiu botar em prática tudo aquilo que ele pensa de futebol, ele fez um belo trabalho. O Gabigol achou meio que uma posição nova ali dentro de campo, jogando mais recuado, praticamente como meia. O Arrascaeta, depois de 2019, fez o seu melhor ano com a camisa do Flamengo.
o Everton Ribeiro voltou a jogar muita bola. O início de temporada do Everton Ribeiro tinha sido caótico enfim, e outros jogadores também que chegaram. O próprio Cebolinha, né, que era um 12º jogador jogando muita bola. Enfim, Thiago Maia, que o Dorival que bancou ele, né, e até possibilitou a negociação do Arão pro Fernando Mathieu depois. Então, o Dorival, ele foi injustiçado, na minha opinião. Ele deveria ter continuado no cargo. Eu acho que, como eu disse, esportivamente, não tem lógica nenhuma. Eu acredito que o Vitor Pereira seja um bom treinador também, mas eu não sei se ele tem essa capacidade de gestão de grupo que eu vejo no Dorival. Até porque ele teve alguns problemas de relacionamento ainda no Corinthians, né? Com o próprio Roger Guedes enfim, outras situações ali externas de declarações, né, em coletivas e tudo mais, que eu acho que ele não me parece uma pessoa e um profissional tão fácil de lidar, né, na sua questão pessoal ali mesmo, mas eu vejo qualidade. Também no serviço no trabalho do Vitor Pereira. Ele conseguiu classificar o Corinthians direto da Libertadores, conseguiu o vice-campeonato da Copa do Brasil, né, em cima, perdendo ali pelo Flamengo do Dorival, e a gente sabe que ele, de certa forma, conseguiu extrair mais até do que a gente pensava com esse elenco que o Corinthians tinha, que não era um elenco badalado, não é, né? Um elenco badalado e tudo mais, mas tem jogadores ali que com uma ideologia de jogo bacana como a dele, estavam funcionando ali e fizeram os jogadores sobressair, como o próprio Renato Augusto, né? E outros jogadores ali. O Maicon teve seu momento, o Duqueiroz teve um crescimento muito grande ali na mão dele. Uma coisa é certa, no Flamengo ele vai ter muito mais material humano, né? Ele vai ter muito mais possibilidade de jogo e tudo mais, de montar a equipe. Eu só acho que isso não vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que o Flamengo, ele, em relação ao Palmeiras, que é um dos seus principais concorrentes aqui na América do Sul e no futebol brasileiro também, ele larga atrás, porque o Palmeiras já tem uma ideologia estabelecida há 3 anos, né, praticamente, e o Flamengo vai atrás de outra ideologia, novamente, sendo que já poderia ter estabelecido uma, né, pelo que o Dorival fez. Então, assim, não tem lógica. É claro que também essa diretoria do Flamengo, ela não faz, ela faz o que ela quer, né? Ela não pensa muito na parte lógica do futebol e tudo mais. Eles são bem egocêntricos. Essa é a minha opinião pessoal. Então, quem discorda pode falar, pode deixar aí no comentário, mas eu vejo dessa maneira. Eu acho que essa diretoria é muito egocêntrica, essa diretoria do Flamengo, a diretoria que ela bebe muito do que o Bandeira de Melo fez, né, estruturando de novo o Flamengo como instituição, financeiramente, e tudo mais. Então essa diretoria, ela vem, na minha opinião, queimando um pouco daquele dinheiro que o Bandeira de Melo deixou, com algumas contratações exageradas, que acabaram não dando certo, outras deram, mas eu acho que com posicionamentos como esse também, de demitir um treinador que deu tudo aquilo que o Flamengo queria, que o Flamengo queria de novo ganhar a Libertadores, né? Assim como todo clube do Brasil quer, o Galo quer, agora com o seu novo treinador, que era do Internacional, que é um ótimo treinador. E o Palmeiras quer novamente, e todos os grandes clubes querem. Os que estão ascendendo também, né, como grandes clubes no futebol brasileiro também querem. O Flamengo conseguiu tudo isso no ano de 2022.
e simplesmente um dos fatores principais que deram tudo isso para o Flamengo simplesmente resolveu descartar, né? Resolveu, é, parece que o Dorival não era suficiente pelo Flamengo. Essa é a mensagem, na minha opinião, que a diretoria do Flamengo deixou ao não renovar com o Dorival. Bom, é isso, família. O vídeo já ficou por aqui, tá bom? Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, mas ele vai estar aqui na descrição também. E assim, como não tá tendo jogo, né? Os campeonatos vão começar a partir da segunda quinzena ali, mais ou menos de janeiro. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, a gente vai estar soltando algum vídeo aqui falando sobre os bastidores, né, do que está acontecendo. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Negociação do Endrick, possível técnico da seleção, né, as contratações aí dos clubes brasileiros para a próxima temporada. Então tem muita coisa pra gente abordar. E a gente vai abordar todas elas no ritmo menor, porque eu também mereço um pouco de descanso, tô de férias e tudo mais, quero aproveitar um pouco da minha família aqui. Mas eu sempre vou estar postando uma ou duas vezes por semana um vídeo falando de uma dessas questões aí do nosso futebol. Valeu? Comentem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e valeu!